Olá, amigos, eu sou Maria Aparecida e esse é o canal Mediunidade Clínica destinado a falar sobre temas relacionados à sensibilidade do ser. Vamos lá? E hoje, dando sequência à nossa série sobre ajudas possíveis à depressão, à cura da depressão, né? Dentro do que é possível fazer online, nós vamos continuar aquela nossa fala do encontro passado. Só para a gente situar, a gente está falando de desmanchar o processo depressivo, que a gente brincou falando que era uma casinha da bruxa que era montada em tripés, né? E essa casinha da bruxa que é montada em tripés, eu tenho que fazer algumas ações, né? Porque dá aquela preguiça de fazer aquele mal-estar, aquele desânimo, aquela falta de energia. Então a pessoa vai para o não fazer nada. Não, eu tenho que fazer. Na vez passada a gente falou do fazer. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre pensamento e como a gente lida com os nossos sentimentos. Em outros momentos nós vamos avançando, né? Mas nesse momento a gente está lá quebrando o chão, quebrando o tripé para derrubar a casinha da bruxa, porque é isso que a gente vai fazer. A gente vai tirar o pé do desânimo e a gente vai trocando o não fazer pelo fazer, né? E outro dia uma cliente que estava assim, desse jeito, desanimada da vida, porque o namorado foi embora, e ela deprimiu com a ida dele embora, ela estava esperando tudo, e foi lá chorar as pitangas para mim. Ninguém namora sozinho, você sabe, né? Então, o que a gente está olhando? Tem uma depressão, a pessoa está muito triste, você sabe que tem N fatores para a pessoa deprimir, e esse meio que é abandono pode ser uma causa? Pode. Então, é uma frustração. Começa assim, eu fico frustrada hoje, depois eu vou perdendo o ânimo, né? Quantas frustrações ela já não tinha passado até chegar na ida embora do namorado. É a história da emoção. Mas olha, gente, temos que considerar o seguinte: a vida não é do jeito que a gente quer, não é do jeito que a gente cisma. O fato da partida gerou uma resposta emocional. Às vezes não é essa partida, mas é uma outra partida mais grave ainda, uma morte, gera uma resposta emocional. Às vezes é a perda do emprego. Então a vida é cheia de imprevistos e a gente tem que trabalhar com esses imprevistos. Afinal de contas, Urano está no mapa de todo mundo, que é o planeta do imprevisto, não é? E o sujeito, vamos considerar uma coisa, que o sujeito ele não é depressivo como uma característica eterna. Ele está depressivo. E aí a gente já vai melhorando a forma de olhar para esse estado, o estado depressivo, né? E nós vamos observar a nossa balança interna, a nossa emoção, ficamos lá frustradíssimos a vida inteira, e a nossa razão, o nosso intelecto, o córtex aqui frontal, faz o que com ele? Abandona a função dele? Arrisca, tira ele, joga fora? Não, não é. A gente teve aquela emoção, estou muito descontente, mas a razão, o que eu aprendo com isso? A razão fala o quê? Porque eu tenho que equilibrar emoção e razão. E isto ninguém faz por mim. Ninguém, nem o terapeuta, nem o padre, nem o amigo, nem o remédio. Isso quem faz sou eu, é uma decisão de consciência. O remédio ajuda na parte dele, o terapeuta ajuda na parte dele, mas eu tenho que ajudar na minha parte também. E a minha parte é olhar para essa emoção que está lá dentro, me pondo para baixo, e o que eu estou fazendo com a minha razão, né? Vou trabalhar com isso, vou ver. Então, se essa emoção, se essa tristeza ganha o duelo, a pessoa, o comportamento, a ação dela vai para o vinagre, ela vai para um desânimo e ela fica, sabe, desfortalecida ali. A força que ela tinha escoa, vai embora.
Lembra da história de quando você come o chocolate, você faz um circuito de prazer e você reforça isso quando você vê o chocolate? Quando você faz um desânimo, você também reforça o desânimo e você fica desanimada hoje, fica mais amanhã e mais depois. Então, você vai reforçando, você vai abrindo uma estrada do desânimo aqui, uma rede neuronal do desânimo. Rede neuronal de desânimo é dose, né? Então a gente vai pensar nisso e ver o que a gente vai fazer com a gente. Então, quando eu ando desanimado e eu não quero fazer nada, é porque, nossa, sabe, já está chamando a minha atenção. Olha, vamos acordar para isso. Ah, mas eu não fiz os exercícios que você falou, que era de escrever lá. Você não fez? Volta para trás e faça. Todo dia faz. Se faltou um dia, você retoma no dia seguinte. Sabe, o meu amigo espiritual, ele fala assim: sempre retorna, Aparecida, sempre persevera. Então, persevera, fia. Então, vou passar o recado para você. Persevera, fia. Vai fazer os exercícios, sim. Quem vai ditar o valor da situação? Você. Quem vai dar valor para a frustração? Você. Então, é você que determina esses valores, essa escala lá dentro. Quem sente também a sensação de desconforto por causa desse pensar, por causa desses fatos e principalmente por conta do autoabandono. Precisa pensar tudo isso, então eu tenho uma parcela de colaboração, né? E nós vamos, então, observar o nosso pensamento. O que é isso? Pensa no mundo mental, assim, como uma realidade virtual, né? Uma imagem no espelho, um mundo, assim, de fantasia, né? Só que o pensamento, o mundo virtual, está lá, só lá dentro do virtual. Mas o pensamento, ele tem uma atuação. Ele é virtual porque ele está numa outra dimensão, mas ele consegue chegar nesta dimensão que nós estamos aqui. Esse mundo virtual do pensamento tem uma atuação na nossa vida aqui, no nosso mundo físico. Eu fui aluna, gente, eu tive, assim, a felicidade de ser aluna do professor Sérgio Felipe em cursos de neurologia. E o professor é um neurologista, assim, de grande visão física e espiritual também. E ele explicava em classe que o nosso pensamento consome oxigênio e glicose. Se ele consome oxigênio e glicose, ele mexe nisso, nessas partículas, ele movimenta a matéria, ele faz um deslocamento, ele faz uma atividade, o pensamento, ele faz um trabalho e ele realiza um trabalho que pode ser mensurado. Com a fita métrica? Não, com a fita métrica, não. O pensamento hoje é considerado uma energia no mesmo pé da gravitação. Você sabe que existe, você não sabe exatamente do que é feita essa força de gravidade, mas ela existe. Você solta a sua caneta aqui, ela vai para o chão. Tudo que você soltar vai para o chão. O pensamento também, não se sabe do que ele é feito, mas você conhece os efeitos dele. Você pensa em alguma coisa, você configura quimicamente isso no seu cérebro. Então, o pensar está lá na consciência, mas o cérebro responde a esse pensar aqui em termos químicos. Você sabe lá o que é isso? Então, olha a responsabilidade que você tem diante daquilo que você pensa. Nós vamos voltar a falar isto, mas hoje a gente não pode perder isso de vista, sabe? Olha, o pensamento eu não vejo, eu não toco com a mão, mas ele está lá, ele existe e ele faz uma química no meu cérebro. As nossas emoções fazem também. Então, olha, pensamento e emoção. Isso é muito sério, porque você lembra que, por outro lado, pensamento e emoção também são coisas que são atinentes à mediunidade.
que quando uma entidade quer chegar perto de você, ela não entra no teu corpo, não é isso. Ela entra pelas ideias e pelos sentimentos. Vai vendo a gravidade da história. Então, hoje se sabe que o pensamento e que o sentimento faz uma configuração química no seu cérebro, né? Então, as nossas emoções e os nossos sentimentos há muito tempo deixaram de ser coisas abstratas. Hoje, você, como sabe, uma imagem no espelho é uma coisa abstrata, mas você está vendo. E hoje, a partir da tomografia, lembra aquela radiografia bem modernosa? A tomografia por emissão de pósitron, nome pomposo, né, para essa radiografia modernosa, aquela que você entra lá naquele biscoitão e aí faz uma série de fotografias de você. Então, por conta dessas fotografias, nós ficamos sabendo que o pensamento e as emoções, eles são uma energia que causam um impacto sobre a matéria, que elas realizam o trabalho, e o trabalho é o produto da força pelo deslocamento da matéria. Força do quê? A força do pensamento, aquele que está lá mexendo nos nossos oxigênio, nas nossas glicose, né? Portanto, todas as expressões de pensamento e de sentimento realizam um trabalho. Tudo que você pensa e tudo que você sente mobiliza este universo aqui dentro, certo? Muito bem. A partir disso, se eu mobilizo esse universo aqui dentro com o pensamento e eu só tenho pensamento depressivo, você já imaginou como é que eu estou montando esse universo aqui dentro, né? E isso visto no corpo. Quando você tem um sentimento, então, de mágoa, de tristeza, de depressão, como é que fica a carga hormonal? A carga hormonal fica cheia de mágoa, de sentimento, de tristeza, né? Nossa, Aparecida, mas eu não pensei que fosse assim. Mas é. Então, meio que esses sentimentos, eles batem em cima das suas glândulas. E as glândulas, essa produção glandular, ela vai atuar conforme o seu pensamento, conforme o seu sentimento e vai pôr esse produto químico dentro da tua corrente sanguínea. Presta atenção nessa conversa. Então, sabe, esse negócio de ficar remoendo aqui, de curtir mágoa, olha, isso é sério. Então, a gente vai, você entendeu isso, tá bom? Então, ciente que cada pensamento e que cada sentimento tem uma participação ativa na nossa constituição física, fica muito fácil de você entender a história da psicossomática, não é? Você tem um psiquismo que vem para o corpo. E aí você vai fazer uma pós-graduação para entender isso, né? E a gente traduz em miúdos da maneira mais simples, mas se você quiser conhecer mais, a gente tem material para passar. Então, cuidados que você precisa ter com o seu pensamento. Assim, já a partir de hoje, de agora, tá? Jamais acreditar no seu pensamento de graça, assim, sabe? Tudo que apareceu na cabeça é o pensamento que eu tenho que valorizar. Não, porque o nosso ciclo vicioso, a gente precisa dar uma atenção, porque se eu acreditar nesse pensamento de graça, a conversa fica meio brava, né? Você não pode acreditar em tudo que o pensamento diz, porque tem umas vozes da neurose aqui na cabeça da gente, né? Aparece uma voz lá que fala assim: ah, não faz isso. Ou então, você morre de preguiça porque a voz falou pra você não fazer. Ou então a voz vem, faz o que é muito pior, fala assim: faça isso, e isso é uma coisa bem errada, dá um tiro lá no fulano. Uai, que conversa é essa? Apareceu no seu pensamento e você não tem senso crítico? Qualquer ideia que passa aqui, você não tem senso crítico? É por isso
isso que político faz do jeito que quer, porque ele lança as ideias dele, você não tem senso crítico. Não, eu tenho senso crítico sim, e eu não vou acreditar de graça em qualquer coisa. Eu vou ver se aquilo que eu estou pensando, aquele pensamento que entrou, é como se fosse uma tela. Aquele pensamento entrou, eu vou ver se ele me serve ou se ele não me serve. Se ele servir, ótimo, seja bem-vindo, senta, toma café com bolinho. Se ele não servir, pode sair, vou ficar lá de porteiro. Põe um porteiro lá no seu pensamento hoje, tá? Então não é para você acreditar em tudo que ele disser. Nós vamos recebê-lo para fazer a seleção. Nós vamos conversar com ele. Esse conversar é ver se serve ou não serve. Em vez de espantar, de brigar com o pensamento, isso é a importância que eu estou dando para ele. Então eu vou conversar sem brigar. Nós temos processos, métodos, exercícios para fazer isso. Em momentos posteriores, nós vamos destrinchando mais isso. Mas o que nós vamos fazer a partir de hoje? Se você quiser conhecer um pouco mais, nós temos um livro fantástico chamado Biologia da Crença, que ele mostra, a partir da crença que você tem, o que acontece no teu corpo. Quem escreve é um biólogo, professor de universidade de medicina, não sei mais o que das quantas, e o livro está aí. Ele não vai falar exatamente da depressão, não é isso. É para você conhecer a dinâmica da crença dentro do corpo. Agora, a gente, de posse desse conhecimento, vê que quando essa dinâmica do pensamento, ela vai só para o lado nocivo, só para o lado negativo, a gente transfere isso também para o corpo. Ele fala da biologia da crença, mostrando a dinâmica disso lá dentro do sistema celular. Se você gostar, olha, eu amei, eu gosto de estudar, você já percebeu que eu gosto, né? Então, nós vamos percebendo o nosso pensamento. Vamos fazer a primeira fase, que é olhar para o pensamento, né? Então, nós vamos perceber. Quando a gente convida o pensamento para entrar, que ele vai chegando aqui, ele já entra sem pedir licença, você olha para o pensamento, percebe, observa, vê se ele é bom, se ele serve para você, né? A primeira coisa é identificar que chegou um pensamento na sua cabeça, e chega o dia inteiro. Então, você vai ter que policiar o dia inteiro. Isso é o orai e vigiai, né? A coisa começa por aí. Então, eu tenho um pensamento, veio, chegou, tô com raiva lá, não sei o que aconteceu, vem aquela força que eu quero me vingar, que eu quero fazer, eu quero acontecer. Então, eu tenho um pensamento. Mas eu vou contar uma coisa para você. Pensamentos são trocáveis, que nem que roupa, troca de pensamento. Ai, Aparecida, trocar, você não tem caráter, você troca. Então não tenho, porque eu troco. Troco sim, e é a partir das trocas que você se desenvolve. Para você pensar do jeito que você pensava quando você tinha 1 ano, 2 de idade, nem justifica nada, não é? Então os pensamentos são trocáveis, são descartáveis, igual sabonete. Você identifica o pensamento, você percebe se o pensamento ele é depressivo, ele é ruim, ele te põe para baixo do tipo assim, eu não consigo. Como eu não consigo? Nem tentou? Não, mas eu sei que eu não consigo. Para de se diminuir, vai lá e tenta. Treina, vê o que é possível. Eu não consigo. Pegou o tratamento de não consigo, pensamento de não consigo, vai cuidar dele, ou então aquelas catástrofes, sabe? Eu não vou lá, porque se for, vai cair um raio na cabeça, vai ser assaltado, vai acontecer. Não sei se vai ser tudo isso. Isso é a tua fantasia catastrófica. Então, você olha se o pensamento é depressivo, se ele não é catastrófico, aquele pensamento negativo, sabe? Não, comigo nada dá certo, eu já fui lá 2, 3 vezes, não dá certo. Pois é, eu já fui lá 10, pode ser que na 11ª dê, outro dia, outra coisa. Então, sabe aquela pessoa que está sempre propensa a pensar o ruim? Olha para isso.
perceber se o pensamento que está rondando a sua cabeça é depressivo, é catastrófico. Se for, nem deixa, nem convida ele para tomar chá com bolinho, tá? Porque vai que ele entra e se aloja lá, não é? Aí você pode perceber o pensamento e você pode se desidentificar do pensamento, se você quiser enfrentar isso. Primeiro você fez a identificação, existe o pensamento. Depois você faz a desidentificação. Eu tenho um pensamento, eu não sou o pensamento. Você não fala assim pro seu filho, eu gosto de você, mas eu não gosto desse seu comportamento, eu não gosto dessa sua malcriação. Então, você está mostrando, você fez uma identificação, mas você está desidentificando o filho da malcriação. Agora eu quero que você se desidentifique do seu pensamento. Talvez não seja uma coisa tão simples. Como eu curto muito filosofia oriental, então isso na minha cabeça está acertado. Eu tenho um pensamento, mas eu não sou só aquele pensamento. Eu vou passar esse pensamento no crivo, vou passar na peneira, não é? E aí eu vou olhar que eu tenho, mas não sou. E às vezes fica bem simples quando você olha assim, que o pensamento ele não é um fato, ele é uma ideia que entrou na tua cabeça. Então, quando você olha, quando entra uma ideia, você fala, bom, mas essa ideia, ela é um fato? Ela tem existência real? Já fica fácil de você perceber, não é o fim do mundo quando você pensa desse jeito. Talvez eu tenha um pensamento, mas não sou o pensamento, fica difícil. Mas se você pensar, isso é um fato ou não é um fato? Aí já consegue. Quantas coisas você já pensou e não fez? Então, o pensamento não é você, realmente. Eu pensei de lá, tudo, mas não deu certo, não foi, não deu. Pensei, mas não foi, não sei, não deu, né? Quantas vezes você já pensou uma coisa e você falou assim, mas também é besteira. Ela tá pensando assim, mas é bobagem, não é nada desse jeito. Então, veja, você desvalorizou, você tirou o valor daquilo. Tá entendendo como é que você pode enfrentar a situação? Agora, se você convidar esse pensamento ruim para tomar chá com bolinho, ele senta e aí ele gruda em você, ele não sai mais de lá, né? E aí é você que tem que desgrudar, é você que tem que tirar. Você não viu quando ele chegou e grudou? Grudar é dele, ele vem e gruda na cadeira. Desgrudar é seu, você cata a cadeira e saculeja para ele sair de lá. Você pode se desgrudar de qualquer ideia. Quando o sujeito está identificado com a mente, é difícil, onde a mente vai o pensamento e carrega. Quando o sujeito ele olha, ele fala assim, bom, eu tenho um pensamento, mas eu não preciso pensar necessariamente desse jeito. Eu posso pensar de uma outra forma, porque uma mente depressiva gruda, traz um pensamento depressivo, aí abre uma circuitaria de depressão dentro da pessoa. E quando você percebe esse pensamento ruim, aí você percebe também que você pode abandoná-lo e você deixa esse pensamento sair do seu foco de atenção. Isso não é um fato, isso não é uma coisa importante, eu não vou dar atenção para isso. Olha, você já fez um trabalho grande e aí você pode redirecionar. Quando você ensina isso num centro espírita, ele aprende a sair do processo obsessivo, sem a terapia da desobsessão. Mas quando você não explica e a pessoa não sabe, chega-se até algumas terapias de convulsioterapia. Sabe o que é isso? É você dar um choque no paciente, um choque nele, para fazer uma desestrutura, para ele largar. É como se você desse um tapa no rádio, o rádio está lá falando, chiando, você vai lá dar um soco nele e ele parece que ele entra na sintonia de novo. Gente, isso, sabe, tem métodos muito mais adequados de fazer isso, né? Então, e você pode se prevenir, nem precisar de coisa nenhuma. E
enquanto você redireciona o seu pensamento para outras coisas, né, você não está lá mais ruminando aquilo, você largou, você tirou aquilo, não é um fato, eu não preciso voltar e ficar. Não, você vai virar rei no reino encantado do pensamento, o trono é seu. E você não deixa mais ninguém sentar lá. Então, aí você, olha, tomando conta do meu pensamento. Tomando conta do seu pensamento, você está tomando conta da sua saúde. E aí, geralmente, eu costumo apresentar um exercício em concomitância. Ele aprende aí eliminando o pensamento por um lado, e por outro lado vamos ver as coisas que aconteceram na minha vida e elas são umas coisas boas. Nossa, olha, eu fui lá fazer, comprei, achei, foi tão bom, deu certo, né? Olhar para o lado bom, tá tirando o que é ruim ao mesmo tempo que tá trazendo aquilo que é bom. Então, tem um exercício que a gente faz sobre gratidão, né? Por que a gente faz? E a gente vai falar um bocadinho de gratidão, porque é um poderoso remédio para a mente, é um remédio muito bom, porque à medida que você faz gratidão, você já viu alguém ser grato por uma coisa ruim? Não. Você é grato por uma coisa boa. Quando você é grato por uma coisa boa, o que faz naquela tela de pensamento, naquela realidade virtual aqui? Faz uma coisa boa. Então você começa a abrir espaços luminosos aqui para coisas boas que vão interferir lá com aquela coisa sem graça que está lá dentro. E as pesquisas, aí já pesquisa feita em Harvard, a livraiada. Você vai fazer curso lá, Aparecida? Não, ainda não. Mas leia os livros que foram traduzidos, né? E nas pesquisas que eu li, elas mostram que o agradecer, pesquisa de Harvard, eles mostram que o agradecer fortalece o vínculo interpessoal. Você fez uma coisa boa para mim, eu te agradeço. Ah, que legal, muito obrigada. Eu fico agradecida, eu faço uma energia boa para você, você faz uma energia boa para mim. Então a gente faz uma ambiência legal, não é? Um vínculo legal. Auxilia no bem-estar? Auxilia no bem-estar. Ainda aumenta a nossa resiliência, a nossa capacidade de reforçar as coisas. Você não se sente reforçado a fazer uma coisa boa para quem te fez uma coisa boa? Isso é fruto da gratidão, né? E como você está trabalhando esses elementos gostosos, luminosos, que são bons, os elementos sombrios vão encolhendo um pouco, porque você vai ampliando o espaço, né? Então, ajuda a reduzir o estresse, ajuda a prevenir a depressão. E quem já entrou no processo depressivo, ajuda a ajustar. 300 pessoas foram colocadas para fazer essa história. Então, 150 trabalha de uma forma, vai fazer assim, e a outra vai fazer igualzinho, só que vai trabalhar também a gratidão. Sabe que grupo teve melhores resultados? O grupo que trabalhou a gratidão. E sabe o que eu fiz? Uma lista de gratidão lá para o meu cliente fazer. E isso é possível fazer pela internet, né? Então, a gente fez lá uma lição, mas você tem que fazer um agradecimento sincero. Aqueles agradecimentos assim, muito obrigada. Não, esses estão dispensados, tá? Não, é um agradecimento sincero, porque isso é um meio de você mudar o foco. Você sai e vai para uma coisa boa. Você sai da coisa ruim e vai para uma coisa boa. Então, você vai pensar de verdade e você vai escrever, porque o ato de escrever é forte, porque a escrita é uma coisa que está treinada e você tem que fazer um raciocínio lógico, e a escrita obriga a ordenação do pensamento. Não é assim, porque escrever é assim, vou fazer uma simpatia. Não, a escrita obriga a ordenação do pensamento. Então, sabe, quando você ordena o pensamento, não está sobrando para coisa ruim, não está sobrando para entidade, não está sobrando para nada.
nada, é você tomando conta aqui do trono do pensamento, você é o rei. Então você vai fazer lá para observar o que você tem de legal. Então você printa a tela aí, ou você escreve no seu caderno mágico que você tem que fazer todo dia 3 fatos para 3 pessoas, ou para 3 coisas, ou para a vida, para as quais você é grato. Quando eu levanto, antes de eu sair da cama, eu já agradeço que eu acordei, que eu estou bem, a minha saúde, a minha disposição. Tá, então aí eu já fiz o meu agradecimento. Aí eu estou fazendo esse agradecimento para Deus, para a vida, lá, tá bom. Aí, mas você pode agradecer, por exemplo, ai, nossa, eu estou agradecida da beleza da flor do meu jardim. Então, aí eu olhei lá no meu e-mail, o meu filho mandou umas orquídeas, a fotografia de umas orquídeas que tem lá no jardim dele, que ele cuida daquelas orquídeas. Nossa, aquela hora agradeci tanto aquela beleza, aquela flor, aquela coisa que tá, imagina, ele tá prendendo a atenção dele na beleza. Então, agradece a beleza. Tem coisas que você tem dentro da sua casa que é tão bonita, né? Tem um quadro, tem uma flor, tem um gato, tem um pet, tem uma criança que sorri. Nossa, agradece aquela beleza de coração, de coração. Então, tem uma pessoa que te presta um trabalho. Olha, eu nem saí de casa, mas eu tenho que agradecer quem fez o pão. Eu tenho que agradecer a pessoa que colheu lá os fios, que fez o meu lençol. Tanta gente trabalhou para eu comer um pedaço de pão ou para eu ter um lençol na minha cama. Você tem N coisas para agradecer. Vai fazendo a lição do agradecimento. 3 segunda, 3 terça, 3 quarta. Quando você for olhar a da terça-feira, você lê a da segunda. Ontem eu agradeci essas coisas. Porque quando você lê, você está lembrando de novo, você está fazendo luz aqui de novo e está tirando aquele mal-estar outra vez. Então, quando você for fazer o da quarta-feira, você lê o da segunda, da terça, da quarta. Quando você for fazer o da quinta-feira, você lê o da segunda, da terça, da quarta e faz o da quinta. E vai nesse crescente a semana inteira. Faça essa lição a semana inteira e, sabe, qualquer coisa vale, desde o banho do chuveiro, um abraço que você recebeu, e você vai lá e anota e você vai ver por quê. Porque a sua essência começa a vir mais para a consciência. Essa essência é indestrutível, esse bem maior, essa luz nunca acabou, nunca saiu de dentro de você, teve aí o tempo inteiro. Agora tem uma chuvinha qualquer, uma nuvem, já vai derrubar tudo. Não, a essência que está por trás é muito maior, faz contato com essa essência. A essência é indestrutível e ela pode estar lá esperando para vir para fora. Você dá uma chance a ela, dê uma chance dela se expressar. Então, eu vou ficando por aqui, esperando ter colaborado um pouquinho com você no seu exercício de trazer para fora coisas bonitas que você tem lá dentro. Você sabe que aqui na escolinha tem lição, né? Não pode esquecer disso, não pode, vai ler o livro lá, pesquisa, participa e, sabe, eu costumo fazer uma fala muito séria, que o seu desenvolvimento requer a sua participação. Fica com um abraço grande, até nosso próximo momento.